consegui. E aí, como é que foi lá? Meu velho, a hora que eu falei isso pra ela, ela pirou. Aí eu saí, fui pro Pão de Açúcar, comprei frango, voltei pra casa, cozinhei, preparei minha mala, fiz minha mala, às 4 horas estava pronto. Quando o meu pai foi abrir a academia, porque ele sabia, né? Óbvio, meu pai, eu não ia abrir a academia por muito tempo. Ele foi abrir a academia no meu lugar às 6h30, a hora que ele parou, eu parei do lado dele de camiseta cavada, de moto. Aí ele desceu e falou, o que você está fazendo aqui? Você está louco? Você acabou de sair, você saiu meia-noite, né? Você morreu, não sei o quê. Aí eu parei, fiquei no silêncio assim, olhando para ele assim, foi uma das coisas mais pesadas que eu já teve. Eu olhei para ele e falei assim, pai, eu preciso ir, cara. Eu preciso ir pro Mr. Universo. Eu não posso desistir. Aí ele ficou em silêncio, deu um tempinho. Aí ele falou, vai com Deus, meu filho. Aí eu entrei para dentro e treinei até a bola dos olhos sair para fora. Eu dei um full body, vomitei. Treinei pra caralho. Aí eu fiz o corpo todo de cabo zero. Voltei para casa, peguei minha mala, dei um beijo na testa da minha filha, dei um beijo na minha mulher e peguei o avião e fui embora. Passei mal 17 horas no voo. 17 horas passando mal. Fiquei malzaço. Suava frio, foi terrível. Fui pro banheiro mijar e desmaiei no banheiro. Desmaiei com a porta aberta, porque eu tinha medo. Aí eu já desenvolvi a síndrome do pânico. Eu tinha medo de morrer de novo, porque eu sabia as sensações. Né? Isso me perseguiu muito tempo, até hoje em dia. Eu não sou curado, eu sou controlado. E disso também deu depressão, né? Que eu contei isso pro Gui. Contei pro Renato, já sabe também que eu já tive depressão e tal. Então eu sei disso. Porque foi tirado de mim um dos maiores prazeres da minha vida. Durante meu treino eu achava que ia morrer. Porque o batimento tomava conta. Né? Eu achava que ia dar tudo de novo. E eu fui pra Inglaterra, aí chegou lá, velho. Passava mal o dia inteiro. Fiquei ruim. E fiquei de carbo zero. Fiz carbo zero para tentar tirar o atraso, né? 3 dias comendo, tomando soro, a porra toda. E aí eu treinei o corpo todo com o Charlinho. Lembra? Charles Mário? Charles Mário Soares. Nós treinamos juntos. E eu voltei pro quarto do hotel. No quarto do hotel eu pensei comigo, eu falei, eu vou ter que fazer um aeróbio, porque não tá saindo tudo. Não tô conseguindo, não tá definindo. Isso na quarta-feira. Era o segundo treino de full body e o segundo treino de aeróbio depois das mortes súbitas. Então eu estava indo com o potássio lá em cima e tomando furosemida. Tinha que tomar. Oh, desgraça, velho. Tinha que tomar. Aí eu fui para a escada do Prince of Wales, o hotel. E eu lembro que o Norton ficou esperando lá na recepção para poder trocar o quarto comigo. Porque nós pegávamos de 2, 3 atletas, né? E eu acabei ficando com o Edilson e o Norton ficou me ajudando ali ali no final. Eu falei para ele, Norton, eu não estou conseguindo, eu preciso trocar de quarto e eu preciso... Né, não vai trocar de quarto, mas eu preciso fazer aeróbio. Enquanto está esperando aqui, eu vou fazer. Aí eu subi a escada e passei mal pra caralho na escada. O batimento foi lá na Casa do Chapéu. E eu desmaiei na frente, no saguão do elevador de um dos andares, não lembro qual que era. E alguém desceu ali e me pegou, cara. Não lembro se era o 3º, 4º andar, alguma coisa assim. E me pegaram e me levaram lá pra baixo e tudo mais. Aí jogaram água em mim. Pô, tu não tinha a menor condição de competir, porra. Não. E quem tira da cabeça do cara? Eu entendo. O amigo vira e fala assim, para, chega, todo mundo. O outro atleta não fala. Não. Você pensa que o outro atleta vai falar assim, ô Sardinha, é melhor você desistir nem fudendo. Não. Porque ele sabe da cabeça do cara. Fala, vem cá, levanta o cara, dá 2 tapas, joga água na cara do cara. Mas só não fala pra eles, desiste. Isso ele não vai falar. É uma decisão dele. Desse jeito. É só uma decisão dele, só ele pode falar. Aí eu treinei o corpo todo de novo na quinta-feira. Puta que Fiz 3 full body de carbo zero. E aí o último instante assim de fudeu, que foi terrível, eu fui fazer um banho de imersão. Não tinha álcool. Não existia álcool. Você sabe o que é banho de imersão? Não. Uma banheira com uma temperatura de água ao ponto de queimar tua pele. Tem que ser muito alta.
Aí na casa dos 60 graus, mais ou menos. É bem alta. De 50 a 60 graus. Bem alta. Tá, qual a função disso? Dentro dessa banheira, que tem uma água pelando, você joga... Não sei se ele conseguiu. O certo, cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. E cloreto de sódio, sal grosso. E você joga álcool. Porque aí o álcool faz com que essa temperatura não baixe da água. E você emerge sobre essa banheira. Tá? Você fica mantendo apenas a cabeça do lado de fora. Quanto você aguentar. O seu corpo está com uma leve retenção hídrica. O objetivo é tirar a água do interstício. Interstício é a camada entre a pele e o músculo. Camada entre a pele e o músculo. A água do interstício, ela tem mais afinidade aos eletrólitos que estão dissolvidos na água, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, do que ao seu interstício. Então ela transpassa por um fenômeno chamado osmose. E ela sai do seu interstício e vai para dentro da banheira. E a água precisa estar na forma de suor. É como se você estivesse suando. Porque a nossa pele, ela é porosa. Ok? Só que você tem que calcular o tempo. Porque se você ficar muito tempo, você começa a perder água de dentro da musculatura. Que também tem afinidade. Só que quando você levanta dessa banheira, meu amigo, é uma sensação horrorosa, de desmaio. Horrorosa. Porque é uma reação muito agressiva ao seu corpo. Começando pela temperatura da água, que é horrível. E em segundo plano, por essa perda de água que você tem, que mesmo que esteja no interstício, o seu corpo não quer perdê-la. Então ele reage contra isso. Fazer isso no estado imunológico que ele estava, eu imagino, como você saiu dali carregado, né? Eu desmaiei. Sabia. O Edilson me tirou pra fora, senão eu ia morrer afogado. O Edilson estava fazendo um banho junto comigo, né? Ele fazia um pouco, eu entrava um pouco, ele aguentou e tal, eu entrei e desmaiei. Aí ele me desmaiei com o braço em cima, então ele viu e primeiro já me pegou, já me puxou pra fora. Puta, molhou tudo o banheiro, acabou com o banheiro, assim, fudeu o banheiro legal do quarto. Acabamos de ter uma aula de química. E aí foi... De química. Isso daí, um pouquinho tempo antes do evento em si. O quê? Uns dias? Não, isso foi na quinta-feira. No campeonato era no sábado. No sábado. Na quinta-feira foi o último dia de carbo zero. E eu ainda, na sexta, eu ainda segurei. Carbo zero é sem comer nenhum tipo de carboidrato mesmo. É só proteína, só frango e ovo. E whey. Era só o que eu comia, né? Uma salada, alguma coisa assim, mas carbo zero. Para tentar tirar o máximo possível de glicogênio que foi colocado com o glicose na veia. Isso é foda demais, né? Então, é muito difícil você manter, porque aí falta glicose pro cérebro. Então você fica zonzo, uma memolência. É assim, é o inferno na Terra quando somou tudo isso. Foi a pior preparação da minha vida, lógico, final, né? A última semana pior da minha vida. De todas as preparações que eu fiz na minha carreira. Entendi. Que foram bastante. Então, nesse campeonato, foi uma coisa que era uma salvação da pátria, porque eu estava entrando como franco favorito. Eu tinha sido quarto no anterior e terceiro no anterior. Em 2008 eu estreiei e fui quarto, que é muito difícil. Normalmente a estreia pega oitavo, nono, né? Eu estreiei e fui quarto. No ano seguinte eu voltei e fui terceiro. Quarto te dá vaga pro próximo. Já dá vaga pro próximo. Os 6 primeiros ganham vaga pro próximo. Tá. E como os 6 primeiros ganham vaga pro próximo, é automático, você não precisa mais voltar, porque naquela época você tinha que voltar pro brasileiro. Então lá naquela época você ganhava paulista, brasileiro, depois sul-americano, mundial, para depois ir pro Mr. Universo. Então, quando eu fui para esse campeonato, eu tinha 8 anos. Para você ter uma ideia, como é que foi traumatizante esse campeonato, eu fui para o campeonato e eu pensei comigo, eu falei, eu vou conseguir tirar. Na sexta-feira que eu voltei a comer carboidrato, depois das 6 horas da tarde, imagina, da segunda. E depois da alta do médico, imagina, saí basicamente dali. Então eu fui terça, quarta e quinta de corpo todo treinando, e aeróbio. Aí teve alguns desmaios, não sei o que e tal. E na sexta eu fiz esse banho de imersão. E desmaiei também. Aí já tinha dado. Aí eu não tinha como conversar, não falava com as pessoas. Tava absurdo.
Aí o que eu fiz? Comecei a comer carbo, para tentar. Não deu tempo. Fiquei melhorou, todo mundo falou que eu tinha melhorado, mas não deu tempo. Aí eu entrei no Mr. Universo 2010, subi no palco com 97 quilos, que é um peso absurdo para a minha categoria, de 1,65 m. Em 2009 eu tinha sido considerado o maior Class 4 da história da NABA. Isso foi um título que o Brian Robinson me deu, porque ele conhece a NABA inteira. E eu subi na balança junto com o Norton, com os outros caras. Porque não era balança, mas tinha uma balança lá e eu estava de calça de tactel e eu subi na balança de 97 quilos. Ele falou, você é o maior Class 4 que eu já vi na minha vida. E ele conhece a história da NABA inteira. Foi um dos fundadores da NABA. E isso foi um título muito bom, porque em 2003 todo mundo me menosprezava do volume. Todo mundo falava mal. Os meus concorrentes brincavam, falavam que eu parecia uma criança perto deles. Nunca mais esqueci disso. E depois, aí eu coloquei, então, já que é volume que vocês querem, então em 2009 eu conquistei isso, né? Esse lance. Uhum. E em 2010 eu entrei como franco favorito. E aí, quando você perde? Eu entrei e não peguei entre os 6. Fui 7º realmente. Não foi só 7º, porque eu peço a súmula, né? Todo o campeonato. Eu fui 7º colocado. E aí eu perdi tudo. Eu perdi meu Bolsa Atleta categoria internacional, que não tinha mais, que era ter só os 3 primeiros. Eu perdi minha classificação para o Mr. Universo, que eu tinha conquistado com 8 anos. 8 anos tentando. E eu perdi meu patrocínio, que era da Ética na época, que eu tinha feito suplementos da Ética. Lembra? Tinha a Ética de Ribeirão Preto, da Ouro Fino. Perdi tudo, velho. Você entendeu, Igor? Perdi tudo. O cara vai porque ele fala assim, é o que eu tenho. Entendo. Eu tenho. E talvez o pessoal nem consiga entender, fala assim, mas por que ele fica fazendo essas manobras malucas? Há uma espécie de protocolo a ser seguido na última semana de uma competição, tá? Que o objetivo tem de desidratar você para que você tenha o máximo possível da pele colada no músculo e fazer com que os seus músculos fiquem preenchidos de uma substância chamada glicogênio. O glicogênio, ele vem do consumo de carboidrato. Quando você come um carboidrato, seu corpo não sabe o que é carboidrato, ele sabe o que é glicose. Todo carboidrato que você ingere, pão, arroz, macarrão, batata, biscoito, é convertido numa substância chamada glicose. A glicose, ela tem 2 caminhos no seu corpo. Manter a sua glicemia sanguínea, que é a passagem de glicose nos seus vasos sanguíneos para alimentar tecidos anaeróbicos. Tecidos que não dependem de oxigênio, dependem de glicose. E no tecido hepático, no nosso fígado, a formação de uma outra substância chamada glicogênio, que preenche a nossa musculatura. Ela entra na nossa musculatura e ela é responsável pelo quê? Pela energia dos nossos movimentos de força. O que um atleta quer na última semana? Fazer o que nós chamamos de desidratação por superidratação de água. Então, digamos que o campeonato é sábado. No domingo, o cara começa tomando 5 litros d'água. No domingo anterior. Na segunda, ele sobe para 6. Na terça, ele sobe para 7. Na quarta, ele sobe para 9 litros d'água. É muita água. Quando você toma 9 litros de água, que é uma quantidade muito acima do que você precisa, você inibe 2 hormônios. O hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. E aí você, quando inibe esse hormônio antidiurético, você começa a eliminar água. E um outro hormônio chamado aldosterona. Os 2 hormônios responsáveis pela retenção de líquidos no seu corpo. Você é feito basicamente de líquidos. Então o seu corpo quer segurar líquidos para te manter vivo. Quando você ingere líquido demais, o seu corpo inibe esses hormônios para você expelir. Só que você do nada faz um corte. Então você está tomando 9 litros, no outro dia você vai lá e toma 3. Pelo menos na época que o Sardinha estava competindo, principalmente era muito isso. Quando você faz esse corte seco na água, você inibiu esses 2 hormônios, então seu corpo está eliminando água pra caramba, esperando que você beba muita água. Só que você não bebe. Então o que você faz? Desidrata. De uma forma saudável, vamos dizer assim, sem o uso de diuréticos. Dando uma hackeada no teu corpo. Uma hackeada no seu corpo, sem uso de diuréticos. Entendi. Você pode fazer isso usando diuréticos. Os diuréticos tiram água do corpo.
Enquanto você faz isso, você mantém uma ingestão baixa de carboidrato para que o seu corpo vá perdendo glicogênio. Então, por isso os full bodies do Sardinha. Fazer o corpo todo. Treino full body, treinar o corpo inteiro, para que você vá retirando as suas reservas de glicogênio, para no dia do carb up, o dia que geralmente é 24 ou até 48 horas, depende do atleta, ele ingere uma quantidade altíssima de carboidrato e o seu corpo, na carência desse carboidrato, por ter perdido no tecido muscular, repõe. E aí você consegue estufar seus músculos e desidratar a tua pele para você chegar cheio e definido. Então, uma espécie de protocolo de finalização para uma competição. Entendi. E é interessante porque... Cada um tem o seu protocolo, mas basicamente todo mundo faz quase é isso, entendeu? Aí cada um dá, tem uns que não desidrata tanto, tem outros que não corta água, tem outros que corta, mas é basicamente isso. E é interessante, né, Sardinha, porque existem outros esportes que fazem o carb up. Por exemplo, corredores é muito comum ele reduzir um pouco o carboidrato, não nesse nível de agressividade, mas ele reduz e faltando um período para competição, 24, aí depende do preparador dele, ele faz uma alta ingestão de carboidrato para quê? Para que o glicogênio dele esteja no talo e ele consiga ser muito forte e capaz de percorrer aí uma longa distância, 20, 30, 40, 50 quilômetros. Também fazem um carb up. E eles às vezes nem sabem, mas esse é um carb up, é um processo fisiológico que você gera no seu corpo para fazer uma reestocagem máxima de glicogênio dentro do tecido muscular. Entendi. Muita ciência que tem na parada, não é só levantar peso. Muito.